Olá, bem-vindos a mais um podcast aqui. Obrigada por estar aqui comigo, ouvindo um pouquinho da minha história. Bom, a frequência com que eu vou gravar este podcast, na verdade, eu tenho usado como uma fonte de inspiração. Sempre em que eu tenho algum pensamento, alguma coisa em que me leva a escrever um texto, então eu desenvolvo o podcast. Então ele é uma coisa meio que de... como que eu posso dizer assim, um pouco mais visceral, porque eu preciso estar inspirada realmente. Tudo isso que eu falo para vocês aqui, eles vêm de momentos de inspiração. Lembrando que você tem que se inscrever aqui no meu canal do YouTube, para que você possa acompanhar novos episódios, afinal ele não tem uma data certa, então se você está inscrito, ativou o sininho de notificações, você vai saber quando sair um novo. O mesmo também no Spotify, você pode se inscrever, tá bom? Aqui no meu Spotify. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema que eu considero um pouquinho delicado, né? Que é o despertar. Sim. Eu vou narrar uma experiência própria e o meu olhar sobre esse acontecimento. Aí você me pergunta, que despertar que você está falando? É um despertar espiritual, um despertar de consciência. Mas eu quero te contar de uma forma muito simples e próxima ao seu dia a dia, o do nosso dia a dia. Como que eu comecei esse despertar? Como que isso aconteceu de forma orgânica e natural, né? O despertar espiritual, ele nos leva a um âmbito diferente de compreensão. Eu não digo que você está acima, não, é um nível de compreensão da sua própria existência, né? Sobre como você vê a vida e de como você passa a enxergar a sua realidade sobre um novo ponto de vista. Um novo ponto de vista de um novo eu, uma nova pessoa que vai nascer dentro de você. Primeiro eu quero contar o que eu senti e como eu descobri que estava passando sobre esse processo de despertar, né? Como eu tomei consciência sobre isso. E como para mim esse processo foi muito, eu diria, doloroso ou sofrido, né? Eu não sei se esse processo pode vir de algo mais leve ou menos doloroso. Essa é a minha experiência, tá? Eu quero dizer para vocês também que, de acordo com a minha experiência, uma vez que esse despertar ocorre, você também pode sofrer por sentir que realmente você estava adormecido, né? Ou então você começa a se questionar, gente, onde que eu estava? Meu Deus, que é isso? Eu estava dormindo, aquela coisa do acordou para a vida, sabe? Realmente tomou um diferente sentido para mim depois de tudo isso. Você entra então em um nível de consciência tão diferente sobre si mesmo. Eu posso dizer que é algo muito forte e você precisa ter força para encarar esse novo eu que nasceu. É um processo longo. Pelo menos para mim ele foi longo e durou alguns anos até eu realmente acordar. Acordar para a vida, né? Como aconteceu tudo isso? Bem, eu enfrentava uma crise muito forte na minha carreira em 2014, que eu acredito que foi ali que tudo começou a ter um início para mim. Eu dei uma grande pausa na minha carreira porque eu acreditava, por antigas crenças, né, da sociedade, que eu precisava ter um diploma, porque assim eu iria ter uma carreira de respeito. Apesar de viver já há 14 anos de música naquela época, nunca ter trabalhado com outra coisa que não fosse música, ter conhecido diversos países, morado no Japão, feito milhares de coisas, construído uma casa com dinheiro que eu ganhei cantando, eu achava que eu não tinha uma carreira, porque eu tinha essas crenças paralisantes que eu deixei a sociedade colocar em cima de mim. E eu não me via como uma pessoa que tinha uma carreira de respeito, apesar de viver há 14 anos de música. Olha isso, gente. E como eu também já começava a passar dos meus 30 anos, eu falei, não, eu preciso pelo menos ter um diploma para ter uma carreira de respeito, né? Então, eu achava que eu não iria cantar para sempre. Música não dá futuro, né? É isso que nos fazem acreditar. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes? Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje.
Então, lá em 2014, eu iniciei o meu curso de audiovisual, o que eu não me arrependo, tá? Eu amei o curso, eu só gostaria que tivesse sido em circunstâncias diferentes. Talvez eu pudesse ter escolhido uma melhor instituição, eu pudesse ter feito em um outro momento, mas, bom, enfim, eu comecei aquilo que supostamente, né, daria rumo à minha vida, daria um sentido à minha vida, porque o artista, ele é visto assim, né, sem rumo, sem propósito, parece que nós estamos vivendo ao léu, né, que a gente não trabalha, mas apesar de ter esse rumo definido já há muito tempo na minha carreira, eu não me via assim, né? E apesar do artista ele já começar cedo e ele ter esse rumo, sim, trilhar uma história na sua carreira, ele não consegue entender isso, porque a sociedade impõe um estigma totalmente diferente para o artista. Mas vamos deixar esse assunto tão extenso para um outro podcast, né? Bom, então eu não deixei de cantar, mesmo seguindo esse novo rumo, vamos dizer assim, eu não deixei de cantar. Eu me sentia muito feliz fazendo as duas coisas. Eu cantava aos finais de semana, durante a semana eu fazia faculdade. E durante muito tempo, durante um tempo, vamos dizer assim, tudo foi caminhando bem. Mais ou menos uns 6 meses faculdade, os shows, me dedicava aos dois com muito carinho. Mas o empresário da banda, na época, ele não cumpriu com o combinado que a gente tinha, financeiro, entre outras coisas, e eu não estava mais conseguindo honrar com a mensalidade da faculdade e a banda acabou. Mas eu não desisti, apesar de eu ter me decepcionado muito com a música, com a carreira artística na época. Eu tenho um jeito para continuar a faculdade, eu não desisti. Eu consegui o FIES e continuei pagando a faculdade. Eu não consegui mais trabalho como cantora, então eu comecei a crer que realmente a minha carreira de cantora estava no fim e que o jeito era me dedicar à faculdade, porque aquilo sim iria me dar o meu tão esperado sucesso profissional, né? Porque eu não acreditava que eu não tinha sucesso profissional naquela época. Tudo estava lindo, maravilhoso, mas eu não consegui ingressar no mercado de trabalho. Eu terminei a faculdade, não consegui mais trabalho na música e precisei trabalhar com outra coisa, o que eu não tinha feito em toda a minha vida. Naquele momento, eu precisei largar a música realmente para trabalhar em outra atividade. Eu fui trabalhar em uma hamburgueria, eu não desmereço o trabalho, né? Porque eu aprendi bastante coisa do meio corporativo ali, mas aquilo estava muito longe, né, do que eu tinha almejado para mim. Eu acabei de pegar um diploma superior e eu não consegui ingressar na área, não conseguia mais cantar. Eu estava muito infeliz ali naquele trabalho, eu ganhava muito mal. O meu diploma de rádio e TV, de audiovisual, não servia para nada ali. Os idiomas que eu gostava de falar, que eu aprendia a falar, não serviam de nada. E cantar muito menos, né? Eu era caixa nesse novo trabalho, mas eu tinha que limpar chão, eu lavava o banheiro, eu trabalhava de domingo a domingo, tinha apenas uma folga por semana, um salário muito ruim, nenhum benefício e ainda enfrentava 2 horas de trajeto para ir e 2 horas para voltar. Nesse meio tempo, né, o meu antigo empresário resolveu aparecer. Que lindo, né? Resolveu aparecer. Eu já estava há 8 meses na hamburgueria. Eu me considerava uma excelente profissional porque eu honrava com os meus compromissos, não chegava atrasada, não faltava e fazia com muito carinho o meu trabalho. Eu acredito que independente do que você está fazendo, do que você se propõe a fazer, faça bem feito. Faça bem feito e tente aprender o máximo sobre cada coisa que você passar sobre sua vida. Eu aprendi muito ali e eu fazia muito bem feito o meu trabalho, porque esse era um comprometimento que eu tinha comigo mesma. Então,
o empresário resolveu aparecer e novamente milhares de promessas. Isso, aquilo outro, mas isso eu acredito que tenha sido positivo, porque ele me mostrou que eu poderia voltar para os palcos, né? Eu poderia sair daquele lugar, porque eu me sentia aprisionada. Para mim, aquilo ali era tudo que eu tinha. Eu não sabia mais o que eu poderia fazer além daquele trabalho. Eu já estava muito cansada, porque apesar de ser caixa, eu lavava o banheiro, eu fazia coisas que não estavam na minha alçada, né? E aí, quando ele reapareceu, 2 semanas antes, eu havia sofrido uma queda muito feia, enquanto eu lavava o salão. E eu fiquei muito triste, porque os meus patrões, eles foram completamente omissos, não me deram um dia de descanso, e eu fui trabalhar toda dolorida, e aquilo me desiludiu totalmente. Eu já estava querendo sair dali. Quando o empresário apareceu, prometendo show, prometendo um monte de coisa, eu falei, tchau, hamburgueria. Saí da hamburgueria e voltei aos ensaios. Nesse meio tempo, aconteceu algo assim que eu acredito que foi crucial para o meu despertar. Eu tinha uma cachorrinha de 13 anos, uma boxer muito fofa, que a Zizinda, que me acompanhou assim praticamente todos os momentos e fases mais importantes da minha vida até ali. Ela já era bem idosinha, um boxer tem uma média de vida de 10 anos, ela já tinha 13 anos. Apesar de ser bem ativa, mas ela já era bem idosinha. Ela começou a apresentar sinais muito fortes, né, da velhice. E em meio a tudo isso, essa turbulência que eu estava passando com a minha cachorrinha, que era muito importante para mim, o empresário, mais uma vez, onde eu tinha investido energia, muitos planos, havia ensaiado, feito um monte de coisa, novamente não cumpriu com o combinado. Isso acabou comigo. Eu fiquei realmente muito chateada, porque eu falei, poxa, eu já pensei que minha carreira tinha acabado. Na hora que eu coloco mais esperança, novamente isso não é pra mim, nananã. Mas aí eu consegui, né, retomar os meus contatos na música e voltei a fazer alguns shows também. Em meio a ensaios de shows, eu cuidava da minha cachorrinha, que estava muito doente. Mas aí ela começou a piorar muito, né? Mas eu quero fazer um podcast contando essa minha experiência tão maravilhosa que eu tive com esse cachorro que mudou tanto quem eu sou, tanta coisa que eu sinto, me fez entender muita coisa em um outro podcast. Por isso que é importante você continuar acompanhando aqui a minha série. Então, ela estava muito doente, né? E começou a piorar cada vez mais. E o inevitável aconteceu. Eu tive que tomar a decisão de sacrificá-la. E isso, assim, foi uma flecha no meu coração, uma lança. Eu nem sei. Eu fiquei totalmente... Parecia que eu estava, sei lá, levitando, assim, de não sei que plano que eu estava. Mas eu fiquei muito triste. E em meio a isso também eu vivi um relacionamento extremamente falido, onde eu tinha colocado muitas expectativas e não estava caminhando para onde eu queria, para onde eu sonhei, e ele também chegou ao fim, né? Eu não tinha mais estrutura para aguentar tanta coisa, carreira falida, empresário mentiroso, relacionamento complicado que acabou terminando. Eu me vi sozinha, sem dinheiro, sem trabalho e sem perspectiva. Eu não via realmente saída para tudo isso, né? Então eu decidi ir para Barcelona, porque o meu irmão mora lá, e nessa época viria um trabalho como cantora para mim. Eu não sei como eu cheguei, não sei como eu saí daqui, não sei, eu só sei que eu cheguei lá e eu estava realmente muito, como que eu posso dizer? Devastada emocionalmente. Eu estava muito magrinha, não tinha apetite, sentia um problema no meu estômago, porque o estômago, vocês sabem, nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Mas isso também são outros devaneios para outras histórias. Eu fiquei 3 meses na Espanha,
Mas a morte da minha cachorrinha, que eu considero divisor de águas na minha vida, mexeu com algo dentro de mim. Eu não era mais a mesma. Eu não conseguia mais ver as coisas de antes com os mesmos olhos. Eu não era mais eu, sabe? É difícil explicar, mas eu não era mais eu. Eu olhava para dentro de mim, eu me via, eu me enxergava. Como que pode isso? Sim, acontece. E eu me via sobre um outro plano. Porque eu via esse eu deste momento com o outro eu do passado. Esse outro eu não existia. Mas eu me sentia, eu começava a entender as minhas emoções, mas eu não conseguia entender completamente o que estava acontecendo. Então foi aí que eu voltei para o Brasil, um pouquinho mais estruturada, e comecei a ouvir milhares de palestras no YouTube da Monja Coen, que falou algo muito próximo do que eu estava buscando, e eu comecei a ouvir o que ela tinha para falar, ouvi muito, né? E aí isso começou a me dar muitos olhares, assim, um olhar diferente sobre muitas coisas. O verde de uma folha para mim não era mais o mesmo. Tudo estava diferente, tudo para mim era diferente. Depois de algumas semanas eu resolvi fazer yoga, que era algo que eu tinha muito desejo. Comecei pelo YouTube também, comecei a prática de meditação todos os dias. E isso, gente, foi uma explosão dentro de mim, assim que eu defino. E eu comecei a ter consciência. Sim, gente, essa palavra é mágica quando você começa a ter consciência. Você tem consciência sobre tudo, sobre quem você é, sobre o que você já fez, o que você tem que fazer, o que você deixou de fazer, sobre um outro ponto de vista. Eu não sei em que dia foi, não sei que hora, que momento, mas em uma bela manhã eu simplesmente despertei e tudo ganhou um novo sentido. É mágico, é mágico. Mas agora vem a parte do que eu falei pra vocês, assim, que vem aquele sofrimento, né? Por quê? Porque eu não me encaixava em mais nada. Essa nova pessoa, ela não deveria ter voltado para o mesmo espaço que ela se encaixou antes. Porque eu era uma peça de um quebra-cabeça diferente, eu não me encaixava mais naquele antigo desenho. Não sei se eu estou conseguindo passar isso para vocês, essas sensações que eu tive, mas eu voltei para a mesma atmosfera, sendo uma nova pessoa, tendo novos olhares. Então, tudo parecia estar errado, mas na verdade era eu que tinha mudado meu olhar sobre aquelas coisas. Então, mesmo assim eu voltei, eu não consegui novamente voltar a cantar, então eu comecei um novo trabalho que dessa vez era um pouco mais divertido, um pouco mais humano, diria assim, do que na hamburgueria, porém a carga horária era excessiva, eu trabalhava muito, não tinha vida, eu trabalhava de domingo a domingo, não tinha também feriado, eram 4 horas de trajeto, sendo ida e volta, salário muito ruim, e eu não tinha mais vida realmente, assim, vida social nenhuma, e eu parei definitivamente de cantar. Meu coração, ele estava assim, despedaçado, parece que ele estava pequenininho, porque eu sentia que a minha carreira tinha acabado, eu não conseguia acreditar mais em mim, sabe? Mas o meu novo eu, ele ficava lá dentro assim, calma, vai dar certo, gratidão por você ter um trabalho, por mais que não seja o que você esteja querendo fazer, o que você esteja sonhando, vai dar certo. Então eu alimentava esse sentimento de gratidão todos os dias, fazia o meu trabalho mais uma vez com muita dedicação, como eu falei para vocês. Se você se prontifica a fazer algo, faça com amor e dedicação, porque as pessoas que estão em volta, recebendo partículas desse seu ofício, elas merecem, elas não sabem o que está acontecendo na sua vida. Então seja grato, agarre tudo aquilo que você for fazer com muita dedicação. Eu me entrego a cada tarefa que eu me disponho a fazer e faço com muito carinho e dedicação. E isso é algo crucial para que você possa se fortalecer. Se você estiver num trabalho em que você não está feliz, então agradeça por ter um trabalho e faça com muito carinho. Então,
eu voltei para o meu antigo relacionamento e novamente criei muitas expectativas de que, após tantos anos, eu pudesse finalmente ter um final feliz. Mas o tempo foi passando e a realidade batendo a porta mais uma vez. Não era o que eu queria para mim. E aquele meu novo eu, ele era muito sedento por novas conquistas. Ele buscava, ele queria realizar os seus sonhos. Não tinha tempo mais para deixar isso para trás. Então, então eu saí do meu trabalho, desse trabalho, e vendo que meu relacionamento também não estava caminhando para o almejado, porque eu sonhei, ele também acabou tendo um fim. Mas a partir daí, eu comecei a perceber que eu realmente estava diferente. Eu não tinha mais medo, aquilo tudo não tinha me afetado, porque eu tomei consciência naquele momento que eu havia despertado para um novo sentido na minha vida, para uma nova pessoa. Então eu não tinha medo, eu não dava espaço mais para tristeza, eu não queria chorar. Eu falei, eu não quero dar lugar a lágrimas na minha vida e nem mais sofrimento. Eu vou correr atrás daquilo que eu quero. Então, essa nova pessoa que eu era acreditou novamente em si. Eu falei, eu posso, eu vou tentar, eu vou conseguir. Eu lutei com muitas forças para me reerguer. Comecei a gravar vídeos cantando diariamente com os recursos que eu tinha, porque eu achava que eu não podia mais cantar, que eu não sabia mais cantar. Eu comecei a gravar esses vídeos diários, praticando yoga e meditação constantes. Eu consegui um novo trabalho como cantora. Viajei para a China e lá eu pude experimentar uma carreira de verdade como nunca havia tido. Eu me senti muito valorizada, como há muitos anos eu não me sentia. Não só como artista, mas também como pessoa, como ser humano, como uma pessoa que luta, que trabalha e vê seu reconhecimento, diria, diário, sabe? Então eu conquistei independência financeira que há muito tempo também eu não conseguia, para ter um padrão de vida que eu nem esperava mais ter. Eu realmente estava muito feliz novamente. Eu me vi renascendo, né? Mas tudo isso aconteceu e só foi possível porque eu tomei consciência do meu despertar. Eu percebi que eu era uma nova pessoa e eu precisava seguir o que estava dentro de mim. Eu não tinha que ouvir o que os outros queriam para minha vida. Eu precisava saber o que eu queria. A minha opinião era importante para mim. Porque durante muito tempo você acaba ouvindo mais o que o outro pensa sobre você do que o que você realmente pensa. E quando você toma a consciência que você despertou para uma nova pessoa, você utiliza novas ferramentas para se reerguer. Eu chamo de despertar, mas eu estou apenas abrindo os meus olhos para um novo mundo. Ainda falta muito para eu realmente entender o que eu estou fazendo nesse mundão, quem sou eu, o que eu quero, para onde eu vou. Perguntas que a gente se faz, não é mesmo? Gente, é uma avalanche de coisa que começa a bombardear a nossa mente e eu me senti a pessoa mais estúpida do mundo, porque eu falava assim, eu não vou ter tempo para entender tanta coisa que eu não enxerguei até hoje. Como que eu vou conseguir fazer tanta coisa? Eu quero fazer tanta coisa, eu quero entender, eu quero aprender tanta coisa. É uma bagunça imensa no seu cérebro, mas ainda bem que inventaram a meditação para organizar tudo isso dentro da nossa cacholinha, né? E eu tenho uma notícia para você. Uma vez que você abrir os seus lindos olhinhos para uma nova realidade, você nunca mais vai fechar. Nunca mais seus olhos irão se fechar da mesma maneira. É incrível. É incrível. Você vai se sentir tão forte e realista sobre suas emoções, sobre seus sentimentos, sobre os seus pensamentos. Por quê? Porque antes de olhar para qualquer lugar, você vai olhar para dentro de si. Você vai olhar para você mesmo. Essa foi a maneira que eu descobri, que eu encontrei explicação para todo esse momento em que eu vivi.
mas cada um de nós está num nível, nem acima nem abaixo. Somos indivíduos únicos que temos diferentes etapas de compreensão sobre o que estamos vivendo. Então, não tente puxar alguém para cima ou para baixo neste nível, se podemos classificar assim. Não tente mostrar para alguém coisas que você está vendo, porque você pode estar num momento diferente. E se você tentar fazer isso, eu demorei para ter esse nível de compreensão também. Vai machucar você e o outro. Entendeu? Eu falo porque realmente é um desafio. A cada dia, novas descobertas vão acontecendo. Elas são suas, elas são únicas. E você precisa estar com seus olhos atentos para que elas não passem desapercebidas. Se questionar também por que não percebeu isso antes, por que eu fiz isso, por causa dor, arrependimento. Tenta não pensar assim, porque o seu antigo eu, o meu eu antigo, ele tinha ferramentas naquele momento para lidar com aquela situação, naquela circunstância, mas hoje as minhas ferramentas, elas são diferentes. E, consequentemente, as situações transcorrerão de maneira diferente, porque eu mudei. Porque você mudou, se você se sente assim nesse momento. E quando nós nos transformamos, toda a nossa volta se transforma também. Quando nós começamos a entender que depende do nosso olhar para que algo seja bom ou ruim, ou mais fácil, ou mais difícil, ou porque as pessoas têm determinados comportamentos relacionados a você, tudo se transforma também, porque você se transformou. É fácil aceitar essa frase? É fácil colocar em prática essa frase? Não, não é. É muito difícil. Quem dera fosse, aí seria maravilhoso, seria muito fácil. Lembre-se de que quando você se transforma, tudo à sua volta vai se transformar também. E como eu disse, não vai ser fácil essa transformação, essa compreensão, esse entendimento e essa aceitação. Mas ter a consciência sobre essa transformação já é um começo. Então é isso, muito obrigada por ter ouvido esse podcast. Se ele fez algum sentido para você ou se você acha que ele pode fazer algum sentido para alguém, compartilhe, se inscreva no meu canal e para que você possa acompanhar o meu conteúdo. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo Um Pouco de Mim. Tchau, tchau.